E eu convido você a abrir um texto para nós meditarmos nessa noite, que se encontra no texto do livro de Jó, no capítulo de número 4. Abra sua Bíblia lá, por favor. Jó, capítulo de número 4. Nós iremos ler apenas até o versículo de número 6. Iremos meditar um pouco nessa passagem, observar alguns ensinos que esse texto nos traz e aplicações para a nossa vida. Jó, capítulo número 4, a partir do versículo número 1 até o versículo número 6, o texto assim nos diz: Então respondeu Elifaz, o temita, e disse: Se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, não é o teu temor o de Deus aqui, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Apenas até aqui. Que Deus nos abençoe. Eu creio que você já deve ter ouvido, ou até mesmo já usou essa expressão: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Essa frase, que é conhecida de tantos nós, e talvez já vivida por você, demonstra que, por vezes, nós nem muitas vezes cremos naquilo que pregamos. Certamente, dizer para pessoas, encorajar pessoas, nós temos muitas palavras. Quando encontramos pessoas em algum tipo de sofrimento ou angústia, nós somos os primeiros, como cristãos, a espiritualizar tudo. E não estou dizendo que isso está errado. Mas olhamos para as pessoas e dizemos assim: fique em paz, vai dar tudo bem, Deus está no controle. Como lemos no versículo, no capítulo 34, no Salmo de número 34, bendiz ao Senhor, Deus está perto. Olha o que o salmista diz: quando ele buscou o Senhor, Deus o ouviu. Então, creia no Senhor, confia nele, descanse. É muito fácil nós falamos isso para as pessoas, não é verdade? Quando elas estão em sofrimento, entendemos que estamos sendo usados por Deus, e então levamos a ela uma palavra de esperança. Mas e quando é o contrário? E quando nós estamos precisando de uma palavra de consolo? E quando nós estamos passando por momentos de aflições? E quando nós estamos enfrentando momentos de angústias, será que as mesmas palavras que oferecemos ao nosso próximo também fazem sentido para nós? Será que de fato cremos no Deus que pregamos? Será que de fato cremos naquele que protege? Será que cremos de fato em Cristo, que nos diz para ir a Ele quando Ele nos traz o convite, dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei? E nós cremos de fato que Ele é o nosso alívio, a nossa segurança? Será que nos momentos de aflição e angústia, a mesma palavra que nós damos para uma pessoa que às vezes está em sofrimento, serve para nós? Ou quando estamos em angústias, sofrimentos, quando vê uma pessoa te dizer: irmão, tenha bom ânimo, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por ti, descanse no Senhor, dê o seu melhor para você. Eu nunca vi a Deus desamparar o justo. Busque a Ele, confie nele, e você no seu coração: esse irmão não sabe a dor que eu estou sentindo.
Esse irmão não sabe o que eu estou passando. Como ele vem, é muito fácil ele falar para mim, confia, mas ele não sabe o tamanho da minha dor e da minha angústia. Às vezes, a pregação que às vezes nós fazemos para as pessoas está muito distante daquilo que nós vivemos. O Senhor não nos chamou apenas para pregar para pessoas. O Senhor não nos chamou apenas para aconselhar pessoas. O Senhor nos chamou para viver aquilo que pregamos. Porque senão, a pregação que nós fazemos, a mensagem de consolo que serve para os outros, mas não serve para nós, nos dá um diagnóstico de que você nem eu crê de fato no poder do Deus que você prega. Olhar para a vida de Jó e para esse texto, aparentemente nos traz esta imagem. Você conhece muito bem a trajetória de Jó. Você conhece o coração deste homem. Poucos personagens na Bíblia foram elogiados. Quer seja homens que tinham a destreza na batalha, ou homens segundo o coração de Deus, como Davi, ou então amigo de Deus, como Abraão. Aqui há um elogio. No capítulo número 1, o texto vai nos dizer sobre o início da trajetória da história desse homem, narrado por esse livro. E no início, Satanás se encontra com o Senhor e os seus anjos nos céus. E nessa reunião, que nós nem entendemos como que essa reunião funciona, mas se a Bíblia diz que aconteceu essa reunião, eu acredito que ela aconteceu. E ele diz assim, o Senhor pergunta para Satanás, de onde você vem? Ele de rodear a terra. E o Senhor diz assim, você estava na terra? Estava. Você viu meu servo Jó? Vi. Ele é um homem íntegro e reto. Ele é um homem em que não há nenhum tipo de dolo. Ele é um homem exemplar. Ele é um homem bom. Satanás vira para o Senhor e fala assim, mas é claro, o Senhor dá tudo para ele. O Senhor dá uma família boa. O Senhor lhe dá bens. O Senhor lhe dá uma esposa que o ama. Como alguém poderia ser triste e não viver íntegro? Retira essas coisas dele e certamente ele te negará. Diz então o texto que o Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, na verdade tirando os seus bens e tirando também os seus filhos. Eu costumo dizer, se nós temos um momento Ana na SAF, Jó poderia ser o momento Jó da UPH. Porque diz o texto que Jó acordava de madrugada e orava pelos seus filhos, e oferecia sacrifício pelos seus filhos, sem ao menos que eles pudessem ter percebido qual pecado tiveram cometido. O temor que ele tinha para com o Senhor e o amor que ele tinha pela sua família. 10 filhos que não viviam em conflito, mas 10 filhos que se davam bem. Os filhos mais velhos com os filhos mais novos e as irmãs, todos conviviam muito bem. E Jó era um homem extremamente próspero. Mas em um dia só, por permissão de Deus, Satanás tocou na vida de Jó e tirou num dia só todos os seus bens. E além de tirar todos os seus bens, em um dia só, depois dele ver que ele está falido, ele também agora está sem os seus filhos. Porque no mesmo dia, Deus tirou também todos os seus filhos. Aquele homem, então, diante do seu sofrimento, a primeira coisa que ele faz é rasgar as suas vestes em sinal de luto, sofrimento, e dizer, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez o texto vai dizer que houve uma segunda reunião no céu. Satanás de novo veio rodeando a terra e o Senhor pergunta, onde você estava? Eu estava rodeando a terra. Você viu meu servo Jó? Você tocou na vida dele e ele continua íntegro, ele continua crente, ele continua temente. Satanás fala assim, mas é claro, ele tem saúde, ele pode trabalhar, ele tem uma esposa que ainda o apoia. Tira isso dele, certamente ele vai te negar. Deus diz assim, então vai, toca na vida dele, sem contudo lhe tirar a vida.
No capítulo 2, nos mostra algo tão terrível que acontece na vida de Jó. Satanás toca no seu corpo, fazendo com ele se torne completamente enfermo, da cabeça do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Ao ponto que ele pegava caco de telha para coçar, tamanho era o seu sofrimento e a sua angústia naquele tempo. E não apenas ferido, completamente enfermo, quando seus amigos vêm para aconselhá-lo, ficam por alguns dias mudos por causa do seu sofrimento, não conseguem dar uma palavra de ânimo para aquele homem. E talvez ele esperasse da sua esposa piedade, misericórdia, auxílio, e que ela fosse e continuasse temendo ao Senhor. Mas a mulher de Jó diz assim: Jó, pare com esse sofrimento, amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó diz para ela: você está como qualquer uma louca. Deus nos tem dado o bem. Ele também talvez, ou o Senhor também, não nos daria também o mal? E diz a palavra que Jó continuou sem blasfemar o Senhor. Jó entendia que a sua vida estava na condução do Senhor Deus, e tudo o que acontecia pelo propósito santo do Senhor. E portanto, ele não blasfemou contra o Senhor, mesmo enfrentando o mal. Enquanto ele agradecia ao Senhor pelas bênçãos que tinha, agora ele também está servindo ao Senhor de maneira contínua, pelaquilo que o Senhor também fez e permitiu fazer na sua vida. Só que nós começamos a ler o capítulo número 3. E parece que a história começa a mudar um pouco. No capítulo número 3, nós vemos um homem murmurador. Nós vemos um homem reclamão. Nós vemos um homem que não blasfema contra o Senhor, mas um homem que começa a murmurar pelo seu sofrimento. Ao ponto de dizer: maldito foi o dia do meu nascimento. Maldito foi aquele que disse para minha mãe que nasceu um varão. O meu dia do meu nascimento não deveria ser um dia de festa, mas deveria ser um dia de luto. A minha vida é uma vida sem sentido. No capítulo número 3, no versículo de número 16, deixa eu conferir aqui. Não é 16, é um pouco mais para frente. Eu não vou saber onde que está aqui agora, mas está aqui, depois você procura. Jó, ele vai dizer o seguinte, que ele desejava que ele tivesse morrido dentro do ventre da sua mãe. Era melhor ter morrido dentro do ventre da minha mãe do que estar vivo. Ao ponto que no versículo de número 26, ele diz o seguinte: não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. O que Jó expressa no capítulo número 3 é de fato a sua angústia diante do seu sofrimento, mas aquele homem que não blasfemou contra o Senhor aqui, mas se tornou murmurador, começou a amaldiçoar até mesmo o dia do seu nascimento. Agora no capítulo número 4, nos versículos de número 1 até o versículo número 6, e o texto continua, mas nós não vamos meditar neles, aparece-nos aqui um dos 3 amigos, Elifaz, que é um temista. E ele veio de longe, junto com seus outros amigos, para consolar, amparar e trazer ao coração de Jó esperança nesse tempo de dor. Depois de algum tempo em silêncio, observando a sua dor e ouvindo os seus murmúrios, Elifaz toma a palavra e começa a conversar com Jó. E ao conversar com Jó, nós podemos dividir esse texto aqui em 2 momentos. Do versículo de número 1 até o versículo de número 4, há um momento em que Elifaz traz a Jó elogios quanto à sua postura. No versículo de número 5 e versículo de número 6, Elifaz traz exortações a Jó por causa do seu comportamento. Volte a sua atenção, por favor, para esses primeiros versículos. Versículo número 1 até o versículo número 4. Nesse texto,
toma a palavra e começa a questionar o Jó quanto à sua postura e sabedoria diante de muitos conselhos que ele deu para as pessoas. Ele diz o seguinte: se tentar alguém falar-te, enfadar-te-ás. Quem todavia poderá conter as palavras? O que ele faz está dizendo, o que ele faz está fazendo, olhando para Jó e dizendo assim: Jó, quando as pessoas vêm conversar com você, você se torna enfado, você acha que é um enfado, você acha que te incomoda. O que ele está fazendo é trazendo a memória de Jó, de um homem que estava disposto sempre a aconselhar pessoas. Um homem que estava disposto e não sentia-se cansado quando ministrava no coração das pessoas os seus ensinos. A base da sua fé, do temor que ele tinha do Senhor Deus. E portanto ele diz assim: você se enfada, você se cansa, você acha que isso é ruim, você perde a paciência. Não, você não perde. Mesmo que sejam várias palavras, não, você nunca se cansou. E por que você não se cansou, Jó? Versículo número 3. Ele traz então um elogio, porque ele diz: Jó, você tem uma fonte de sabedoria, você é uma pessoa que ensina. Diz o texto: eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. Ele vira para Jó e diz assim: Jó, você é uma fonte de ensino para as pessoas. Há muitas pessoas que vêm ao seu encontro aflitas, e você tem sempre uma palavra de ensino para fortalecer a vida deles, para dar sentido aos seus corações, para dar ânimo e resposta diante dos seus sofrimentos. Talvez ele foi um desses, que Jó alguma vez o ouviu e trouxe para ele ensinos, que preencheu o seu coração, fortaleceu a sua vida. Ele está lembrando a Jó: Jó, você era um homem tão inteligente, tão sábio com as palavras. Mas não apenas isso. Jó, você é uma estrutura tão sólida, que as suas palavras, o seu temor, a sua fé, a maneira pela qual você se dirigia ao Senhor e entendia o mundo, você fortalecia os outros. Final do versículo número 3 e versículo número 4 diz: e tens fortalecido mãos fracas, as suas palavras têm sustentado os que tropeçam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. O que ele está trazendo a memória de Jó, os seus ensinos santos, vindo de fato do Senhor Deus, aos quais trazia ao coração das pessoas ânimo, enquanto elas estavam morrendo pelo caminho, quando eles estavam enfraquecidos, perdendo esperança, sem ter alegria em seu coração. Jó tinha uma palavra tão boa, que animava o coração deles, e aquelas pessoas saíam da presença de Jó fortalecidos, dizendo: eu sei o que eu preciso fazer. Jó me ajudou muito. Jó me levou ao entendimento da graça de Deus. Jó me levou a entender que Deus está no controle da minha vida. Jó me levou a entender que Deus está presente comigo. Jó me levou a entender que mesmo eu esteja passando por tribulações, Deus não me abandonou. Louvado seja Deus. Como Jó é bom em suas palavras. Talvez você já conversou com alguma pessoa enquanto você estava aflita ou aflito. Conversou com alguém que parece que a sua alma, o seu coração ficou em paz. E você vai embora para casa dizendo assim: nossa, estou me sentindo até mais aliviado. Estou me sentindo até mais fortalecido. Estou me sentindo mais apto para trabalhar, para fazer a obra de Deus. Nossa, como aquele irmão é abençoado. Jó foi um instrumento de Deus para fortalecer a fé de muitos. Assim como nós cristãos também somos. Se nós lermos os mandamentos no Novo Testamento, que são os mandamentos de mutualidade, as Escrituras nos ensinam e nos manda a ensinar uns aos outros. A Escritura nos ensina a fortalecer a mão um dos outros. A Escritura nos ensina a também
exortar uns aos outros. Mostrando assim que nós temos a capacidade sim, e fomos nutridos pelo Senhor para levar para as pessoas esperança. E não é à toa que o Senhor Jesus vira para a grande comissão e diz assim: eu estou enviando vocês para que vocês façam discípulos. Eu estou enviando vocês para que vocês sejam sal e luz na terra. Eu estou enviando vocês para que através de vocês o meu consolo também chegue em outros corações. Nós somos dotados da sabedoria do Senhor, nós somos dotados do conhecimento da palavra, nós somos dotados da fé que move o nosso coração, por saber que o nosso Deus está presente conosco em todo o tempo. Ou você não crê nisso? Certamente você crê. Certamente você já falou para alguém isso. Talvez não com uma pessoa que chegou a você pedindo um consolo, um conhecimento, ou então uma informação, mas talvez você já usou algumas palavras dizendo assim: Deus te conforte, Deus te fortaleça, Deus te ajude. Você deve ter falado em muitos velórios para pessoas que estão sofrendo, mostrando para elas o consolo que vem do Senhor Deus, sendo um instrumento de uma pregação que ela é eficaz. Só que nós temos um outro lado da moeda agora. Ele faz, depois de elogiar Jó daquilo que ele faz, do conhecimento, da sabedoria, da capacidade de Jó de trazer consolo e conforto para o coração das pessoas, ele faz agora, exorta Jó. E a exortação, ela é muito peculiar, porque a exortação está contida na pregação de Jó. Notem, por favor, versículo de número 5 e versículo 6, mais uma vez. O texto assim nos diz: mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? A exortação, as perguntas que ele faz para Jó, são perguntas que devem levar aquele pregador íntegro diante de Deus, que mesmo no início do seu sofrimento não blasfemou contra o Senhor, mas agora está murmurando, a lembrar da pregação que ele fez para muitos, de que ele, por vezes, não se sentiu enfadado em trazer conselhos para as pessoas, mas agora que chega o seu momento de sofrimento, a hora que chega o momento da sua dor, ele agora está enfadado, ele agora está sem fé, ele agora está murmurante, ele agora perdeu a esperança. É muito fácil nós pregarmos para as pessoas enquanto nós estamos bem. É muito fácil falar para as pessoas confiar em Deus quando nós estamos tranquilos. Mas é muito difícil falar para as pessoas e para nós mesmos confiar em Deus quando nós estamos aflitos. A exortação que ele faz para Jó é uma exortação também para nossas vidas. Mas não pense aqui que esse amigo está apenas querendo trazer aflições. Não. Ele está querendo trazer recordações. E a primeira recordação que ele traz aqui é: lembra dos teus ensinos. Versículo número 5: mas agora chegando a tua vez, sendo tu te enfadas, sendo tu atingido. Se você voltar a atenção para o versículo número 2, ele está falando também desses ensinos. E agora Jó está enfadado. É como se ele estivesse dizendo: cadê os seus ensinos que você pregou a tantos? Cadê as suas palavras agora nesse momento que você falou para tantas pessoas? Cadê o encorajamento que você falava para os outros?
a respeito de continuar olhando para o Senhor e confiante no Senhor, de que Deus, de certa maneira, seria glorificado no seu sofrimento, mas Ele também viria com graça sobre a sua vida e traria para você descanso, alívio. Você nos ensinava a voltar para a Torá, para a lei do Senhor, para voltar para os seus escritos, olhar para o Senhor Deus, então confiar nele mais e mais. Já você não crê naquilo que você prega. Você não confia nos seus próprios ensinos. Os seus ensinos são para os outros, mas não é para você. Lembra, Jó, dos teus ensinos. Além disso, ele faz com que Jó, no tempo da sua aflição, possa voltar a ter uma confiança no Senhor Deus, a fim de que, através da vida dele, isso ficasse evidente. Versículo número 6: porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? A pergunta que ele faz para Jó é: Jó, você não é um homem íntegro, reto, temente ao Senhor? Você não expressa a sua confiança no Senhor Deus em todo o tempo? Você não diz para confiarmos no nosso Deus, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele pode fazer, no seu poder eterno? Você não nos fala que nós devemos crer no agir do Senhor e descansar no agir do Senhor, de que Ele faz todas as coisas? Talvez Ele pudesse até citar o Salmo de número 34, se naquele tempo estivesse feito. Você nos fala e não nos ensinou que nós podemos descansar porque perto está o Senhor. Você até mesmo nos ensina que os leãozinhos passam fome, mas o Senhor não deixa que os seus mendiguem o pão. Você nos ensina isso, Jó. Agora, cadê a sua fé no tempo do seu sofrimento? Cadê a sua confiança em Deus no tempo da sua aflição? Cadê o seu descanso em Deus no tempo do seu choro, no tempo do seu lamento, no tempo de informações que chegam sobre a sua vida, as quais abalam a sua estrutura? Já você pregava para muitos, mas agora parece que você perdeu a fé naquele que pode trazer grandes coisas para você, pois você está até murmurando o dia do seu nascimento. Ele traz mais uma aplicação para trazer a memória de Jó, quanto aquilo que ele prega e daquilo que ele deveria viver. Ainda no versículo número 6, no final, ele diz: e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos. O que ele quer fazer com Jó é que no momento da sua aflição, quer fazer com que Jó olhe de novo e reconheça que Deus é a sua esperança. Que Deus é aquele pelo qual ele pregava e que nele está o que ele precisa. E enquanto ele clamava aos outros, e sem enfado, passava tempo ensinando, pregando, dizendo: confia no Senhor, tem esperança no Senhor. Deus não te abandona, Deus não te deixa sozinho, Deus está ao seu lado, confie nele. Mas no momento da sua aflição, você esquece que Deus é a sua esperança. Conforme no versículo 26 que nós lemos, ele diz: acabou o meu sossego, eu não tenho repouso, tudo agora é perturbação. Jó perdeu a esperança de viver, a esperança de soluções. Jó começa um pouco mais para frente ainda a murmurar mais com o Senhor Deus, ao ponto do próprio Deus intervir no diálogo e dizer: aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Diante de tantos murmúrios, Deus mostra para Jó que ele sempre esteve presente e que tudo acontece conforme a vontade dele. E no final da história deles, vocês conhecem que Deus não apenas o cura, mas o torna próspero. Ele tem outros filhos.
E Jó então lembra: nossa, como eu fui tolo. Deus sempre fez. Eu te conhecia só de mente te ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Hoje eu sei quem o Senhor é. Às vezes nós conhecemos a Deus apenas de ouvir e apenas transmitimos para as pessoas aquilo que ouvimos, sem ter conhecimento de quem Deus é. É nos momentos de aflição, de angústia, de sofrimento, que nós temos a plena certeza de quem nós podemos confiar. É nos momentos de angústia, de dor, que nós podemos ter a plena certeza de que nós não estamos sozinhos. É nos momentos de aflição e de dor que nós vemos o agir de Deus e o moldar de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes é necessário um chacoalhar de Deus na nossa vida para que possamos ter experiência com Ele e não apenas ouvir falar de um Deus que cura, que liberta, que é a esperança, que é o consolo, que é o socorro bem presente na tribulação. Não. Eu preciso experimentar, por muitas vezes, a aflição, para saber que Deus está presente. Ele faz Jó recordar da sua pregação, para que ele recorde que Deus esteve presente com ele, tanto na sua prosperidade, e está presente com ele também na sua angústia. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, o nosso Deus vai falar sobre tribulações, sobre provações, sobre momentos difíceis que passam sobre a vida do cristão. E Paulo vai dizer: tende motivo de muita alegria ao passardes por várias provações. Tiago, da mesma forma. Paulo vai dizer que as provações desse tempo, as tribulações desse tempo, não podem tirar de nós aquilo que nos está guardado na eternidade. Porque a nossa esperança se encontra naquilo que sofrimento nenhum pode tirar. Como está a sua pregação? Você tem pregado a muitos, mas você crê naquilo que você prega? Você crê naquele Deus que você prega, de que está com você no momento da aflição? Porque se você apenas prega para as pessoas, mas a mensagem não é para você, você não tem falado verdades. Porque você não desfruta da graça do Senhor no tempo da aflição. Na verdade, você se torna um murmurador. E, portanto, o remédio que você oferece para os outros serve apenas para os outros e não para você. É como alguém dizer para você assim: olha, eu tenho uma receita, você está enfermo, passando por alguma enfermidade, alguma gripe, alguma coisa do tipo, e alguém oferecer para você assim: eu tenho um chá disso, uma coisa mais horrível para beber. Toma esse chá que é tira e queda. Mesmo? Deu certo para você? Eu falei: eu nunca tomei, mas indiquei para várias pessoas tomaram e deu certo. Mas quando você gripou, você tomou? Deus me livre de tomar um negócio dele. Eu nunca vou tomar, mas para os outros serve. O Evangelho não é assim. O Evangelho é falar daquilo que Deus é em você, da relação que você tem com o Senhor. Não adianta você falar para uma pessoa: confie no Senhor no momento do seu sofrimento, se você não descansa no Senhor no momento da sua dor. E talvez você pode pensar: pastor, ainda eu não passei por nenhum momento de aflição na minha vida. Graças a Deus por isso. Mas eu quero te trazer uma notícia triste. Você não vai passar nessa terra sem ter um momento de aflição. Você não vai passar para a eternidade
sem enfrentar momentos de tribulações. Você não vai passar para a eternidade sem enfrentar momentos de perturbações. Mas enquanto você enfrentar a perturbação, a tribulação, a aflição, qual será o seu comportamento? Você vai tomar o remédio que você indica para muitos? Ou você vai apenas murmurar, perder a esperança, como Jó perdeu? Como está a sua pregação? Você vive aquilo que você prega? Você testemunha aquilo que você anuncia? Porque pode ser que Deus te coloque provas para de fato te testar se você confia nele verdadeiramente. Portanto, aqui é uma pregação de alguém que já passou por tribulação, que já enfrentou aflições. Mas não sou o melhor e não sou o exemplo para vocês. Mas se eu prego sobre isso, é porque eu creio nisso. Porque eu já tomei esse remédio. Eu posso dizer para você, confia, vale a pena. Esse é o remédio que cura. Esse é o remédio que nos dá paz. Portanto, se você está aflito, angustiado, lembre dos ensinos que você traz para as pessoas. Lembre do Deus que você oferece para as pessoas. Lembre do Cristo que você anuncia. Porque esse é o mesmo Cristo que vai confortar, consolar, encorajar e encher o seu coração de esperança. Eu quero orar com você. Se você pudesse se colocar de pé, nós vamos orar nesse momento, clamando ao Senhor sobre as nossas vidas. E eu não sei, porque nós não conversamos antes do culto, eu não sei qual foi e como você está agora nesse instante. Eu não sei se você saiu de casa hoje porque as paredes estavam te oprimindo, de tão angustioso e angustiado você estava, e a única coisa que veio ao seu coração é: eu vou para a igreja. Porque talvez lá na igreja eu escuto um louvor, uma palavra, e isso vai trazer no meu coração e vai me tirar da minha mente o sofrimento, a angústia, a aflição. Talvez você venha em paz hoje para a igreja, mas conhece alguém que está aflito, conhece alguém que está angustiado, conhece alguém que está vivendo sem esperança. Ore por você e por essa pessoa. Clame a Deus pela sua vida e pela vida dessa pessoa. Mas descanse também no Senhor. Descanse naquele que de fato pode trazer para você o descanso eterno. Deus Santo, nós glorificamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Ó Pai, obrigado pelo Teu povo reunido diante do Evangelho do Senhor, que nutre o nosso coração e nos dá alento, esperança e motivo de viver. Talvez, ó Deus, nós por muitas vezes podemos agir como Jó agiu, ser bom com as palavras, aptos para encorajar pessoas, fortalecer corações, levar esperança. Mas às vezes, ó Deus Santo, quando passamos por esses momentos, esquecemos que o remédio que oferecemos para os outros é também eficaz nas nossas vidas. Portanto, ó Deus Santo, se passarmos por momentos de aflições, de angústia, ó Pai, de tribulações, em nome de Jesus, enche o nosso coração de esperança em Ti. Enche os nossos lábios de louvor ao Senhor. Enche-nos, ó Deus Santo, de gratidão ao Senhor, porque independente das circunstâncias que estivermos enfrentando, o Senhor continuará sendo o mesmo e continuará agindo com graça e misericórdia. E a Tua palavra mesmo nos diz que o Senhor não desampara o seu povo. O Senhor sempre está com o seu povo. E portanto, ó Deus Santo, mais uma vez, esteja conosco nos momentos difíceis.
e seja conosco quando chorarmos, e seja conosco, ó Deus Santo, enquanto estivermos aflitos. É claro, ó Deus, que nós olhamos para adiante, olhamos para o céu e sabemos que lá não haverá dor, lágrima, angústia. Mas, ó Deus Santo, enquanto nós não chegamos lá, enxugue, ó Deus, as nossas lágrimas. Enquanto nós não chegamos lá, encoraje o nosso coração. Enquanto, ó Deus, nós não entramos na eternidade, ó Pai, em nome de Jesus, fortaleça os nossos pés, para que possamos continuar crendo, confiando naquele que é todo poderoso, para fazer infinitamente mais do que eu penso e desejo. Sustenta, ó Pai, as nossas vidas e nos abençoe, em nome de Jesus. Agora, igreja do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a presença consoladora do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo, espalhada sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se.